Graças a paz, sou o pastor Dailton Cruz e gostaria de meditar na palavra que se encontra no Salmo 90. Eu vou ler apenas o versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O autor desse salmo foi Moisés. Moisés viveu 120 anos. E os estudiosos acreditam que ele escreveu já no final da sua vida. Moisés passou muitas lutas, enfrentou muitas adversidades, sofreu ali como líder daquele povo. O povo hebreu era um povo obstinado, e por mais que Deus fazia milagres e prodígios, tirando água da rocha, mandando maná do céu, eles viviam murmurando, reclamando, falavam que o maná era um pão vil, eles queriam pepino e cebola, viviam revoltando contra Deus. E Moisés pagou o preço muitas vezes por isso. Às vezes queriam apedrejar Moisés, falavam mal de Moisés. Não foi fácil para Moisés. Não foi fácil, não é fácil, humanamente falando como homem, não é fácil para Deus tolerar essa nação pecaminosa. Deus havia tirado eles do Egito, mas o Egito não saiu do coração daquele povo. Aquele povo vivia só reclamando e murmurando. Por mais que Deus fazia, nada estava bom. Então Moisés começa esse salmo dizendo: Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Certamente Moisés estava parando, olhando, meditando. Acredito que estava pensando nas dificuldades a qual Abraão enfrentou, que Isaac enfrentou, que Jacó enfrentou, que José enfrentou ali no Egito, a dificuldade a qual os seus antepassados passaram, mas eles puderam contar como Deus, como refúgio. Eu não sei qual dificuldade você tem passado. Quem sabe você também está aflito. Quem sabe você também está precisando de um refúgio. Eu digo para você que o nosso Deus continua sendo o nosso refúgio. O Senhor está conosco. Nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Podemos entrar no seu esconderijo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. O Senhor está conosco para nos ajudar, para nos fortalecer. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Continua sendo o refúgio da igreja. E eu acredito que Moisés estava batido aqui, mas ele busca força no Senhor. Eu não sei o que você tem passado, mas busque força no Senhor. O Senhor é contigo para te ajudar e para te dar vitória, para dar paz, para acalmar o seu coração. Então Moisés vai escrever assim, dizendo isso para o Senhor: antes que os montes formassem, o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não dá para mensurar isso, não dá para pensar sobre a eternidade, sobre quem é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Quando Moisés falou, quando eles perguntaram pelo seu nome, o que eu digo para eles? E Deus falou para Moisés: diga que o grande eu sou mandou. O nosso Deus é o grande eu sou. E ele se manifestou como o eu sou ali, fonte de pão, eu sou fonte de água, eu sou fonte, eu sou o caminho, eu sou a cura, eu sou. O nosso Deus é o grande eu sou, e é o Deus de eternidade a eternidade. Nós podemos nos refugiar nele. E ao mesmo tempo Deus, que Moisés olha a grandeza de Deus, a eternidade de Deus, Moisés olha a fragilidade humana, diz que diante de Deus o homem reduz ao pó, o homem morre, a nossa vida passa muito rápido, e Moisés vai dando exemplo sobre isso. Ele vai dizendo, a partir do versículo 4, ele fala que 1000 anos para Deus é como uma noite que passou, como uma vigília são apenas 3 horas. A nossa vida voa, Moisés vai dizer isso. Ele fala que a nossa vida é como uma corrente do rio que passa. Quantas vezes eu brinquei com meus filhos quando era pequeno, de soltar barquinho no rio e os barquinhos sumiam e iam embora. A vida do homem é assim, elas passam muito rápido. E ele dá exemplo, faz metáforas, fala que a nossa vida é como um sono. Quando a gente vai trabalhar, põe o despertador e fala: vou ficar mais um pouquinho. E quando você vê, já passou meia hora. Assim a vida do homem, ela passa assim, num piscar de olhos. Voa os anos do homem. Ele fala que é como uma erva, cresce e seca. Esses matos que crescem às vezes no fio ou sobre uma casa.
assim é a vida do homem. Tiago vai dizer que a vida do homem é como uma neblina que logo se dissipa. A nossa vida passa muito rápido e às vezes nós nem vemos a vida passar porque vivemos muito ansioso, muito preocupado com as coisas. E Jesus falou que não andeis ansioso, não devemos viver ansioso. Ele falou, olha para os pássaros, o Pai cuida deles, não vai cuidar de vocês, que são a imagem de Deus. Ele falou, olha para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua riqueza conseguiu se vestir tão bem quanto eles. E quantas vezes ficamos tão preocupados com tantas coisas, sobrecarregamos o nosso coração, perdemos a nossa paz, almoçamos, jantamos, comemos para a boca, para o nariz, não sentimos às vezes nenhum gosto, estamos preocupados com amanhã, esquecemos que amanhã Deus estará também para cuidar de nós. E perdemos a nossa paz, e perdemos o gosto, o desfrute das coisas, brigamos, perdemos a paz no serviço, perdemos a paz em casa, perdemos a paz no trânsito, querendo fazer e ter e conquistar, mas a nossa vida voa. Nós aprendemos a contar nossa vida de ano a ano. E eu me lembro ainda quando moleque falando, eu quero ter 18 anos logo, e hoje já passou-se os tempos, estou quase já aposentando, quase reformando do corpo bombeiro, a vida passou. Nós contamos ano a ano, como eu disse, mas nós temos que viver, a vida foi feita para viver dia a dia. E Moisés vai falando sobre isso. Ele fala no versículo 7, olha, nós somos consumidos pela sua ira. Eu acredito que quando ele estava escrevendo isso, aquele povo ao qual ele estava guiando havia pecado e Deus havia se ausentado deles e ele estava sentindo o peso de estar distante de Deus. O pecado nos distancia de Deus. A Bíblia vai dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e nem seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quantas vezes nós pecamos e parece que estamos distantes de Deus. Moisés estava sentindo isso, aquele povo que ele estava guiando era um povo obstinado, por mais que Deus fizesse milagres, Deus tirava a água da rocha, mandava maná do céu, e aquele povo reclamava, olha, estão fadados esse pão vil, nós tínhamos no Egito pepino e cebola, Deus havia tirado eles do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração daquele povo. E nós que aceitamos ao Senhor, que nos rendemos aos pés do Senhor, não podemos viver nesse mundo como se nós fomos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós somos daqui. Nós temos que ter um coração transformado. Nós temos que viver na presença do Senhor, desfrutar a vida dia a dia. Moisés vai falar isso no versículo 12. Ele diz isso, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Porque aquele povo todo dia pecava, todo dia errava, e eles estavam ficando distantes de Deus, e nós não podemos viver dessa forma. Eu não posso aceitar ser a mesma pessoa que eu fui ontem, viver do mesmo jeito, da mesma maneira, mas eu preciso amadurecer, eu preciso conhecer mais o Senhor, eu preciso desfrutar mais da presença do Senhor, alimentar mais da palavra do Senhor. Moisés está falando isso. Eu tenho que viver de tal forma nessa terra que eu me torne uma pessoa mais sábia, que eu alcance um coração sábio. Quantas pessoas que já conhecem o Senhor às vezes há 10, 20, 30 anos e são a mesma pessoa, não mudaram nada, não amadureceram nada, estão no leitinho, quando já deveriam estar no alimento sólido. A palavra precisa entrar no meu coração, produzir mudança. Eu preciso renunciar ao meu eu, renunciar às minhas emoções, renunciar à minha carne, pedir para Deus tirar todas as impurezas, todos os sentimentos ruins que me distanciam de Deus, que me impedem de desfrutar da presença de Deus, de sentir o gozo, o amor, a alegria do Senhor da minha vida. Nós precisamos buscar a Deus e temos que falar para o Senhor, eu não quero viver sem a Tua presença. Nos versículos anteriores ele vai falar isso, ele fala, Senhor, nós somos consumidos pela sua ira, estamos vivendo angustiados, e quantas vezes ficamos angustiados porque pecamos e não confessamos, e vivemos essa vida sobrecarregamos o nosso coração, mas Deus não quer que nós venhamos a viver dessa forma. E esse salmo é muito profundo, e no versículo 12 ele diz isso, nós contamos. A vida foi feita para viver dia a dia. Ele diz isso, ensina-nos a contar os nossos dias. Por mais que nós possamos viver 70, 80 anos, mas é enfado e canseira. Mas se vive dia a dia, tem que desfrutar dia a dia.
Todo dia Deus nos dá um dia de presente. Nós temos que viver esse dia, desfrutar da presença de Deus nesse dia. E Moisés está aqui orando, buscando o Senhor. No versículo 13 ele fala: volta, Senhor, volta. Como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença. Moisés falou isso para o Senhor, quando o Senhor falou que não iria mais com eles, porque o povo era muito obstinado. Se Deus fosse com eles, Deus iria consumir aquele povo no caminho. Então Moisés falou para o Senhor: se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. E agora nesse salmo ele diz a mesma coisa para Deus: volta, Senhor, volta. Nós não podemos viver sem o Senhor, não tem como viver sem a presença do Senhor. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor, somos dependentes do amor do Senhor. E ele diz isso no versículo 14: farta-nos de madrugada com a tua benignidade. A Bíblia vai dizer que o motivo de não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renova cada dia. Nós temos que acordar de manhã e falar: Senhor, me dá sabedoria para viver esse dia, Senhor. Me ajuda a viver na tua presença, me ajuda a desfrutar da tua presença, me dá sabedoria, Senhor. Me ajuda, muda o meu ser, transforma meu coração, Senhor. Molda o meu caráter. Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Não tira de mim teu espírito, Senhor. Não me expulsa da tua presença, Senhor. Torna-me da alegria da salvação, Senhor. Foi a oração de Davi. Davi, quando havia pecado, ele estava sentindo falta da presença de Deus. E nós não podemos viver sem a presença de Deus. Temos que desfrutar da presença do Senhor. Mas temos que nos tornar homens e mulheres sábios. Então no versículo 17 eu termino o salmo dizendo: seja sobre nós, Senhor, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. Moisés estava falando: Senhor, nós queremos estar debaixo das tuas mãos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser a tua obra, Senhor. Faz a tua obra na nossa vida, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa enxergar que temos que viver um dia de cada vez e entender que Deus está conosco todo o tempo para nos abençoar. Se quiser, se inscreva no canal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.